concurseiro, fala concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para ENEM, para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você. E segundo, agradeço a cada um de vocês que está me prestigiando aqui no meu canal no YouTube, me segue no Instagram, muito obrigado. Você que já é inscrito no meu canal, aproveita você que ainda não é inscrito, eu peço para que você inscreva-se aí, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Eu reitero a pergunta que eu fiz na capa desse vídeo. Você quer tirar nota alta na prova discursiva do Instituto AOCP? Se a resposta é sim, então você tem que assistir esse vídeo até o final, tá? Então eu vou ler aqui para você, eu vou mostrar, eu vou comentar aqui um texto que tirou nota máxima, tá? Em uma prova recente dessa banca, e eu vou mostrar que na verdade essa banca ela gosta de uma das minhas estruturas coringas que eu criei da dissertação argumentativa. Então olha só, você que vai fazer a prova discursiva para o concurso do Distrito Federal, Polícia Militar, você que vai fazer a prova discursiva do concurso também da Polícia Científica do Estado do Paraná, esse vídeo é para você, tá, gente? Então eu vou te mostrar aqui um mecanismo, uma maneira, tá? Não só essa estrutura que eu vou lhe apresentar, você tem outras estruturas coringas também, no mesmo padrão, para que você escolha a melhor e acessível para você aqui, você se identificar. Então o que acontece? Esse material, gente, eu criei aqui, ele está disponível no e-book bem acessível que eu elaborei, tanto para um concurso quanto para outro, deixando bem claro que eu conheço a especificidade de cada edital. Então, por exemplo, você vai ter um desafio aí, para escrever uma redação de no máximo 20 linhas, aí você da Polícia Científica do Paraná. Então você vai ter que reduzir algumas linhas. Enfim, independente disso, essa estrutura coringa vai lhe ajudar, certo, gente? Então, preste atenção nesse vídeo até o final, que eu preparei com todo carinho para ajudar na sua aprovação. Sabe que a redação ela é um diferencial, então aquilo que eu posso fazer para lhe ajudar, eu estarei fazendo. Então preste atenção nesse vídeo e desde já eu peço para que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Certo, respondendo a pergunta aí, tá? Mas antes, deixa eu só reiterar aqui para você, para deixar tudo aqui claro, tá, gente? Então eu já respondo esse questionamento que eu fiz, ok? Deixei aqui novamente no slide para você, para reforçar, tá? Vou lhe apresentar aqui como, gente. Então olha só, esse e-book, tá? O e-book que eu preparei para você, o que você vai encontrar, você vai ter informações sobre a prova de redação da banca Instituto AOCP, viu, gente? Então são dois e-books, um para cada concurso, ok? Não é a mesma coisa não, ok, gente? Então, na questão da estrutura dos textos prontos, sim, tá? Porque são padrão Instituto AOCP. Só que, como eu falei, tem algo aqui, por exemplo, nesse edital que não ocorre aqui. Por exemplo, a questão do número de linhas, ok? Tem temas aí para você treinar, tá, gente? Até porque os temas são os mais imprevisíveis da banca, mas tem temas aí que eu coloco por área: educação, saúde, meio ambiente. Por exemplo, matemática que ela vem cobrando bastante é a questão do meio ambiente. Mas independente disso, a estrutura, como eu falei, as estruturas vão lhe ajudar bastante, ok? Então olha só, é importante que eu explico aqui, eu vou já reiterar aqui no texto que eu vou ler para você, ok? Porque eu vou falar de algumas coisas que às vezes são básicas, mas você não pode deixar de fazer para essa banca, senão você vai perder ponto. Então olha só, tem temas recentes aplicados por ela, tem temas que podem cair, como eu falei, segundo edital do concurso, tá? Tem estrutura, texto pronto, esqueleto de redação, tanto dissertação expositiva e argumentativa. Eu já vi prova de concurso dessa banca que ela mandou o candidato escolher, tá? Escolha, no caso, uma dissertação expositiva ou argumentativa, tá? Isso é ela que faz, já fez isso, ok? Tá? Então coloca aí esse tipo de texto de estrutura para dar mais uma noção melhor para você, uma visão mais ampla, tá? Introdução coringa, como eu falei, fazendo referência à Constituição Federal de 88, a MP, mais essas que eu vou apresentar agora, inéditas para você, ok, gente? Redações prontas, padrão AOCP, redações nota máxima, ok?
e tudo mais, aqui notas 9 e pouco, de 10, etc. Certo? Tudo aqui nesse material, como eu falei, bem acessível. Qual é o valor, professor? Apenas R$20, tá? R$20 apenas, tá? Caso você tenha interesse, deixo novamente aqui meu número, aqui ó, 8807, não muda, tá? É esse aí, certo, gente? Entre em contato, adquira aí o seu material aí, tá bom, gente? Adquira esse e-book, que eu tenho certeza que, assim como ajudou muitos candidatos, vai ajudar também você nessa jornada aí, certo? Olha só, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei de novo essa capa desse vídeo, né, que eu publiquei recentemente no YouTube, essa estrutura coringa dando certo, né? Um exemplo de vários, tá, gente? Do concurso da Banco Instituto Consulplan. Aí você, professor, eu vou fazer o concurso para o Instituto AOCP. Calma, relaxa. Essa estrutura coringa, certo, ela serve para essas bancas, tá? Eu indico essas estruturas para essas bancas aqui. Por quê, professor? Elas têm em comum, ó, esse elemento, esse aspecto avaliativo aqui, chamado de argumentação e informatividade, que resumidamente significa que você não pode colocar no seu texto, né, informações que estejam, por exemplo, lá nos textos motivadores, certo? Então, é a estrutura que vem dando certo, já é uma prova recente, não só para o Instituto Consulplan, mas também para o Instituto AOCP e qualquer outra banca, viu? Que eu digo, ó, das famílias Consulplan, FUMARC, que tem grade parecida, AOCP ou qualquer outra que tenha, tá? Qualquer outra banca que tenha na grade isso aqui, tá? Inclusive, eu vou recomendá-las para a banca FCC, mas isso tá no vídeo que eu vou fazer específico, pessoal aí cobrando, vai ter, já estou elaborando, finalizando o e-book para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, gente. Então aqui é uma prova. Então eu fiz o vídeo, você ainda não viu, assista lá, ó. Eu disse, ó, candidato domina a estrutura, tirou 19,40 de 20. Eu entrei com recurso, pedi 0,20. Aí o que aconteceu? Fiz outro vídeo para dizer, ó, agora aquela estrutura ela vale 19,80 de 20, porque a banca, o professor pediu 0,20, a banca deu 0,40 ponto majoração, ou seja, aumentou a pontuação. Tá lá. Então, você tem alguma dúvida? Vai lá ver esse vídeo aí que eu provo, tá? Caso normalmente tem alguém que tem dúvida, normalmente tem alguém que faz essa pergunta, mas se eu escrever no meu texto, numa introdução, uma estrutura coringa, eu vou zerar a redação? Claro que não, meu querido, tá? Isso aí eu te garanto, é estrutura do texto, ok, gente? Então, nesse caso, ela vai te servir perfeitamente. Pode usar à vontade, ficar sem medo, ok? Que vai lhe ajudar. Então, estrutura coringa não zera a redação? Não zera, não. A estrutura coringa, ou as estruturas coringa que eu estou indicando, estão dando notas altas para os candidatos, as candidatas que assim o estão fazendo, ok? Indicada, porque eu sempre indico estrutura coringa, certo? Para você ganhar tempo, porque encaixa em qualquer tema. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, de repente você tá lá, que tema é esse e tal, você já tem o modelo na sua cabeça, você já vai pronto. E só reiterando aqui, ó, o rapaz do vídeo, eu achei interessante, porque ele comprou material meu, lá, R$20, pronto, foi o investimento que ele fez, foi esse, tá? E depois do recurso, que é baratinho, que eu dou desconto, quem faz correção comigo, quem adquire meu material, tá aí, ó, tá lá de boa, feliz, graças a Deus. É mais um, tá? Tem outros que eu coloco nos e-books os resultados, no meu perfil do Instagram também eu coloco as vitórias lá. E economiza dinheiro, que é o principal diferencial aqui, tá? Eu agradeço a você que comenta, o testemunho, dizer, poxa, professor, aprendi com o senhor. É isso, é aqui, gente, o meu método eu uso é justamente para quê? Vem aqui a porta que, aliás, a janela que as bancas deixaram, então vamos entrando por ela, tá? Então tá aqui, ó. Professor, o senhor falou que ia ler um texto nota máxima, eu tô vendo aqui nota 9,5. Calma, eu vou deixar no e-book, já está, aliás, nos e-books, tá? Esse texto, já está lá o texto nota máxima, ok? Eu vou ler aqui o texto 9,5, ok? Que a candidata não quis, no caso, porque ela ficou lá entre as vagas, né? Na verdade, ela ficou lá, se não me engano, mais uma pessoa só passou, graças a Deus, também no concurso do Ministério Público do Estado de Roraima, que a banca,
deixa eu falar uma coisa para você. A banca não disse que era para fazer um tema relacionado ao contexto do Ministério Público. A sua imagem está apagada aqui. Tá, mas aqui é para provar que é o texto. Aqui a banca, o Instituto OCP, ok? Do concurso realizado por ela. Tá aqui, ó, a folha dela. Eu vou já te explicar aqui algumas coisas, ok? Muita atenção aqui. E aqui, gente, eu quero reiterar que eu estou atento nos 2 concursos, viu? Então, professor, na prova que eu vou fazer aqui, eu estou ligado nisso, gente. Então, sei que a pontuação máxima é de 20 pontos nos 2 concursos, 4 pontos em cada aspecto, não é isso? E eu sei a questão do número de linhas, então, número mínimo de 15, máximo de 20 linhas, né? Que isso aqui eu acho um desafio muito grande, tá? Para você que vai fazer o concurso, né, da Polícia Científica, e aqui tudo dentro da normalidade, né, para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, o único desconto que a banca deu aqui, que eu discordo em parte, né, eu discordo, como eu falei, a candidata não quis entrar com recurso, até porque já ficou dentro das vagas ali, passou literalmente quase sozinha, né, tá, para o número de vagas, e aí vai entrar com recurso para quê? Já estava garantido, tá, mas uma nota alta dessa aí, gente, num concurso concorrido hoje em dia, uma banca dessa, Instituto OCP, como eu falei, é mais um motivo para você adquirir um material, e não vai ter somente essa estrutura, como eu falei. Tem outras aqui que você já vai receber esse slide aqui, que eu já fiz a conversão dele em PDF, que eu já vou lhe mandar. Adquira o e-book, esse material já vai com você. Então, vamos lá. Por que é importante usar a estrutura Coringa? Porque ela foi feita para atender a esses itens que a banca cobra. Tá? O cuidado que você vai ter que ter bem aqui, ó, na questão da norma culta e tudo mais. Mas olha só o que é interessante. Essa banca ela vem gostando tanto dessas estruturas que nos textos, inclusive com nota máxima, dessa banca aqui do Instituto OCP, tem desvios que os corretores desconsideram. Por quê? Acontece. Ah, professor, mas não era para acontecer. Não era para acontecer, mas acontece. Porque olha a estrutura, olha o texto e tudo mais, não. Tá? 2 pontos aqui, acabou, beleza. Mesmo que muitas das vezes tem desvio. Inclusive eu fiz aqui no vídeo, o outro vídeo, alguém até questionou a nota. Eu digo, mas a nota já é da pessoa, a banca já deu 9,5, a não ser que ela vai entrar com o recurso e dizer, ó, desconta meio ponto meu porque eu escrevi errado. Pelo amor de Deus, isso não acontece. Então, mas é isso, gente, porque na estrutura você já vai ter um texto, que atende tanto a correção referencial quanto a sequencial, ou seja, vai ter um texto que você vai deixar bem claro coesão entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Isso aqui é muito bom você deixar logo claro para os corretores ou para o corretor, para a corretora do seu texto. Essa estrutura já vai te dar coerência, ou seja, progressão, as ideias já vão fluindo, a articulação entre as partes do texto, você de forma alguma vai entrar em contradição. Tá? Você vai conseguir com essa estrutura Coringa atender à estrutura textual proposta, que normalmente a banca cobra uma dissertação argumentativa, mas como eu falei para você, né? Já vi prova que ela colocou lá para o candidato, ou ele escolhia fazer uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. Enfim, essa estrutura aqui, ela se encaixa perfeitamente, tá? Dentro do número de parágrafos que eu chamo de ideal, não é regra, tá? De ideal aqui, ó, por exemplo, ela discorreu em 4 parágrafos aqui o texto dela, certo? Cada parágrafo desse texto aqui tem um mínimo de 3 períodos. O professor não sabia que os corretores olhavam isso. Olha, corretor experiente olha, com certeza. Então ele não vai só atrás dos desvios do seu texto, ele vai analisar essa série de fatores aqui. Então essas estruturas que eu criei, já é pensando nisso, facilitar a sua vida, para você facilitar a vida dos corretores, perdão. Uma vez que você facilitou a vida deles, tenho certeza que você vai comemorar na sua nota. Especialmente aqui, ó, tá? Aqui você vai ter já uns pontinhos, porque o seu texto você começa com uma abordagem que nem todo mundo vai fazer, que é já fazer alusão à Constituição, por exemplo, ao princípio fundamental, os princípios fundamentais, a República Federativa, né? Quem que vai fazer isso no seu texto? Você vai fazer, porque você adquiriu o material e isso vai ser algo novo, né? Diferente. E aí, olha só a pontuação aqui, ó, majoração, que normalmente a banca, ela pesa muito a mão aqui nesse aspecto, mas aqui tá aqui a estrutura usada e aprovada, tá? Como eu falei, o cuidado vai ser aqui. Então vamos lá, eu fiz
a digitação do texto para eu comentar aqui, tá, gente? Eu vou ler, eu vou comentar algumas coisas para você. Vamos lá, professor. Eu encontrei o senhor aqui no YouTube. Eu estou iniciando meu estudo. Eu vou fazer para a área aí de segurança. Eu não sei nem para onde vai, nem como é uma dissertação argumentativa. Eu queria um curso de redação. Eu vou dizer, cara, adquire o e-book. Você vai ter essa estrutura lá, tá? Em forma de esquema. Deixa eu só avançar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. O professor já preparou, ó, estrutura 1, estrutura 2, ó. Já preparou para você. Tem mais outra lá que eu vou deixar no material. Enfim, ó. Já está em forma de esquema. Ó. Qual é o cuidado que você vai ter? Você só vai pegar esses esquemas que eu coloquei e treinar, tá? Tem 30 dias que a banca ela prorrogou a inscrição, né? Pelo menos para o concurso da Polícia Militar, né? Então ela prorrogou. Então o que é que você vai fazer? Pega a estrutura, pega o esquema, começa a treinar, independente do tema. É isso. Eu coloco lá os textos com pesquisas para você quiser usar, mas enfim, o teu texto ele basicamente já tem tudo isso. Então olha só, essa aqui é uma das estruturas. Eu vou explicar tudo aqui para você, presta atenção. É um texto mais ou menos como esse que você vai ter que escrever. Não é uma regra fixa, mas eu normalmente indico que o candidato ou a candidata escreva uma dissertação em 4 parágrafos. É uma regra, como eu disse? Não existe isso. Você não vai encontrar nada, nenhum documento, nenhuma literatura dizendo que a dissertação deve ter 4 parágrafos. Não, gente. Aqui é para ficar um texto que a gente chama de enxuto para os corretores. Com uma estética organizada. Por quê? O que você vai ter que fazer aqui na introdução? Por exemplo, você só apresenta, você traz para dentro do texto o leitor, a leitura do seu texto, que é quem? O corretor, os corretores. E como é que você faz isso na introdução? Você apresenta o tema, você apresenta, no caso, as teses, que eu utilizo essa estrutura, que você já está dizendo o roteiro que vai seguir, e se for necessário, se o tema for do tipo enfrentamento, se for do tipo combate, você menciona uma proposta de intervenção. Ou seja, a introdução do seu texto é o primeiro parágrafo em que você só vai apresentar, só vai fazer menção, você não vai explicar nada aqui, tá? E quando você discorre, por exemplo, numa introdução, tá? Aqui eu já desenho para os corretores do seu texto que o teu texto ele não tem 2 períodos. Ele tem a estrutura ideal de uma dissertação excelente, uma dissertação argumentativa, que é 3 períodos. Ok, gente? Tá? Então já está aqui esse desenho. Então você pode pegar um material, uma apostila e decifrar. Você vai perder um tempo para estudar. Aqui eu já fiz o desenho para você, eu já criei. Toma, coloca aqui, treina, coloca na cabeça, faz isso que vai dar certo. Tá? Aí vamos lá. Vamos começar aqui por parte. Ok? Assiste esse vídeo até o final, pelo amor de Deus. Aqui está em jogo a sua aprovação. Já sabe que a prova discursiva ela é diferenciada. Certo, gente? Então, só lembrando aqui rápido, ok? Só pedindo você que ainda não se inscreveu no meu canal, ó, inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Me siga aí no Instagram, ok, gente? Tá? Me ajuda aqui que eu te ajudo aí na sua aprovação. Então, vamos lá. A banca, o Instituto AOCP, você que vai fazer a primeira vez a prova dessa banca. A banca costuma colocar uma linha aqui, ó, presta atenção, ó. Sabe para que essa linha? É para você escrever o título. Eu explico tudo isso no e-book, tá? Se porventura faltar alguma coisa eu te responder, no e-book eu detalho tudo isso para você, eu explico. A banca ela cobra o título. Aqui o título, se a banca colocou uma linha, o título é obrigatório, viu, gente? Por exemplo, você vai fazer a prova de concurso do Sebrasp, tu não precisa colocar título, senão tu vai perder ponto. Começa a partir da linha 1. Mas para essa banca aqui, o título ele não é opcional. Se a banca lá, tá aqui, ó, essa é a folha da banca. Ela colocou essa linha, ela tá dizendo para ti, coloca título, que é uma frase nominal, que é uma frase que você não precisa colocar ponto, parágrafo, ou o ponto, né? A não ser que você coloque o ponto de interrogação.
de exclamação nunca, porque você não pode se envolver na dissertação argumentativa, mesmo que você esteja expressando a sua tese, seu ponto de vista. Mas aqui exclamação é, nesse caso, marca de opinião implícita, ok? Então é marca de enunciação, certo, gente? Anotou isso aí? A banca, ela coloca essa linha que é para você colocar o título uma frase sem verbo, curta, que tenha coerência com o texto. Professor, eu não vou colocar título, se não tiver linha, tu não precisa colocar título. Professor, se eu não colocar título, eu vou perder ponto? Vai, bem aqui, olha aí, ó. Atendimento à estrutura textual proposta. Ah, mas porque eu fiz a banca do concurso e tal, e lá não precisa. É outra realidade. O Instituto da OCP, ela normalmente coloca aqui na folha lá, essa linha que é para você colocar, não seja teimoso, não seja teimosa. Professor, não veio essa linha. Aí o que é que você faz? Aí não precisa colocar título. Começa o texto a partir da linha 1. Veio a linha ou o enunciado deu um título, coloca, senão a banca vai descontar. Já pensou tu perder 25 centésimos num concurso concorrido? Tá? Depois vai ter que entrar com recurso, mas não adianta, cara. Não adianta. Eu não entro, porque eu sei que você vai perder. Que eu esqueci de colocar título. O cara vai dizer, mas tá lá a linha. É teimoso. Então tem gente que, infelizmente, tem tema e às vezes, por causa da sua teimosia, perde uma vaga em concurso público por 10 centésimos. Meio ponto, 25 centésimos. Então, ok? Colocou o título, você vai deixar aqui uma linha em branco? Não, você começa o texto na linha 1. Como eu falei, se vier a linha, coloca título. Se não vier, não coloca, começa o texto a partir da linha 1. Tá aqui, ó. Esse foi o título, a importância da preservação do meio ambiente. Tá aqui uma frase nominal, ou seja, não tem verbo, tá? Tem relação com o texto, claro que tem que ter, senão não adianta. Aí o que acontece? Começou o texto, tá aqui, ó. Primeiro período começa aqui e vai até aqui o ponto em seguida, ó. Os termos expressos na Constituição Federal de 1988 descreve, vírgula, como uma das funções institucionais do Ministério Público, MP, vírgula, a de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Carta Magna. Aí você está dizendo, professor, não vou fazer concurso para o Ministério Público. É para a área de segurança. Calma, meu querido. Não tem problema. Aqui, na estrutura coringa, nessa, tem outras, viu? Se você não quiser essa, tem outras. Relaxa. Aqui, ó. Aqui se está cumprindo uma função da introdução. Contextualizar o quê? O tema. Os temas da dissertação argumentativa, no geral, são problemáticas da sociedade. Mesmo que essa banca aqui, de vez em quando ela cobre tema do tipo a importância disso, a importância daquilo. Mas os temas da dissertação argumentativa, no geral, tá, são problemáticas. E aí você está contextualizando o quê? O MP, colocando o MP como um agente. Ele está na Constituição. O MP, ele abarca a maioria dos direitos. Viu? Ou seja, colocou o meio ambiente. Coloca aqui. Cabe o MP. Foi questão da mobilidade urbana. Tem problema, você está contextualizando, colocando que o MP está lá. Ele tem a função de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição. É como se eu estivesse dizendo que o STF é guardião da Constituição. É isso. Eu estou apenas introduzindo o que? O leitor ou os leitores do meu texto para ele. Tá aqui, ó. Vou tratar sobre isso, a questão do meio ambiente, Ilha do Calor. Aí eu começo fazendo o quê? Primeiro período, eu estou contextualizando. Mas de que maneira eu começo contextualizando o texto? Quem é que numa dissertação argumentativa vai fazer esse tipo de raciocínio? A maioria não vai fazer. Aí, o que é que acontece? Ó a argumentação, informatividade. Ó o grau de informatividade no teu texto, que é bom demais. Tá aqui. A partir disso, o que é que você vai fazer? Começa o quê? A problematizar. Tá? Então, olha o elemento coesivo aqui, ó. Olha os elementos coesivos aqui, ó. Presta atenção na colocação das vírgulas, tá? Coloquei aqui a sigla MP porque você pode usar depois e não necessariamente você não precisa mais colocar entre parênteses, só colocar MP, acabou. No entanto, ó, essa efetividade não se consolida na prática ao se observar o que, ó, tá aqui o tema.
o aumento das ilhas de calor nos centros urbanos brasileiros. Esse é o tema que a banca pediu. Aí tá aqui, ó. Fez alusão à CERF de 88, usou o MP, tá? Mesmo que o concurso seja da área de segurança pública ou seja para o Ministério Público ou não, como eu falei, pode usar. Professor, mas eu não quero usar essa, eu vou usar aquela outra lá, tá no e-book, tá aqui nesse material que já vai no e-book. Gente, tem o princípio, o artigo 1º, tem o artigo 3º, então tem uma que é geral, ok? Que eu coloco os termos expressos na Constituição de 88, assegura a todos o direito tal. Então, aqui eu estou te dando um exemplo de uma das estruturas que eu criei para você usar para tirar nota alta nessa banca. Tá aqui, tá? Então, continua a explicação, presta atenção aí. Vale ou não vale aí a sua inscrição no meu canal, tá, gente? Quem aqui no YouTube faz esse tipo de coisa para ajudar na sua aprovação? Vamos lá, continuando, contextualizei aqui o tema, não é isso? Aí agora o que é que você vai fazer? Ao se observar o aumento das ilhas de calor nos centros urbanos brasileiros, tese 1, tá aqui, ó. Seja pela destruição do meio ambiente, seja pelo prejuízo à saúde pública em decorrência do calor. Pronto. Você aqui já fez o quê? Já apresentou o tema, já apresentou a tese. Aí não, eu vou fazer mais o seguinte, eu quero que o meu texto seja bem avaliado na sua estrutura ideal. Eu vou colocar mais um período. Aí coloca isso aqui, ó. Portanto, ponto seguido, assim, vírgula é necessária, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui, beleza, ok? Depois eu vou fazer essa ajeitada aqui, certo? É necessária a tomada de medidas, essa outra aqui, tá? Medidas pelo órgão ministerial para mudar esse panorama. Isso aqui eu já vou fazer a revisão e já vai com a correção no seu texto, tá bom, gente? Pronto, ó, tá aí, ó. 1, 2, 3 períodos. Então, na introdução, aqui eu já cumpri o que? Eu já cumpri com a função da introdução de uma dissertação expositiva ou argumentativa. Qual é essa função, professor Alessandro? Tá dando para entender aí, contextualizar o tema, não é isso? A tese, nesse caso aqui, fazer a menção a uma proposta, né? A uma ação de enfrentamento, se o caso o tema pedir. Se não, eu posso encerrar o meu texto bem aqui, que já está ótimo, sem nenhum problema, certo, gente? Continuando aqui, ó. A partir daqui, o que acontece? Cadê a tese 1? Tá aqui, ó, tese 1. O que é que você tem que entender? Professor, eu gosto de colocar uma tese única aqui. Posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Aqui eu estou dando uma ideia. Porque quando você coloca duas teses, até para você explicar fica melhor. É nisso que eu penso. Mas, professor, eu consigo. Eu coloco só uma tese e eu gostei dessa estrutura. Vou colocar só uma tese. Eu posso? Pode, com certeza. Não tem problema. Olha só, gente. Serve para qualquer tema? Serve. Tá? Vamos dizer, seja aqui o enfrentamento à violência na escola. Aí você vai colocar o quê? O que você vai fazer? Você vai treinar os termos expressos na Constituição Federal. Não esquece de colocar aqui as letras maiúsculas. Descreve, vírgula e tal. Isso do MP a dizer lá pelo efetivo respeito aos direitos. Aí você vai mostrar a contradição. Todavia, essa efetividade não se consolida na prática ao se observar a violência nas escolas brasileiras. Não é isso? Aí lá eu digo, professor, e agora? Como é que eu vou criar uma tese? Eu também tenho tese coringa no e-book, gente. Tá aqui, ó. Esse material vai anexado. Aí na hora, se você não quiser pensar muito, tá? Então, tem tese coringa que cabe aí nos temas, qualquer tema. Aí você vai colocar quem? A gente chama, eu brinco, né, na sala de aula com meus alunos. Coloca a culpa no governo logo, tá? Então, ao se observar a violência crescente nas escolas brasileiras, aí seja pela negligência governamental, vai ter lá, negligência governamental, deixa eu ler, né, para não escrever errado, senão, aí vamos encarnar aqui, negligência governamental, pronto. Aí seja pelo quê? Pela falta de investimento em educação, seja pela falta de participação da família na educação, pronto, tá aqui. Muito fácil, ou seja, você vai ter o cuidado aqui, ó, pode usar aqui essa estrutura, troca algumas palavras se quiser. A sua preocupação qual é? Colocar o tema, contextualizar o tema, né, isso, colocar a problemática aqui, e aqui a tese 1 e a tese 2, como eu falei, aí fica a seu critério, tá? Fica a seu critério se você quer
uma tese geral, ou se você quer 2 teses, enfim, fica a seu critério. Professor, eu posso colocar 3 teses? Aí eu já digo que você vai correr o risco de não fazer a abordagem completa, tá? Porque é muita informação. Certo, gente? Chegou aqui, deu para entender porque serve a introdução. Você que está iniciando, você que já está no meio do caminho, eu espero que está lhe ajudando. Eu espero que essa aula esteja lhe ajudando a fixar mais a ideia de dissertação argumentativa. O que você faz agora? Nós vamos para a parte do desenvolvimento. O que é isso? No desenvolvimento você faz o quê? O que nós chamamos de desdobramento de fatos, informações e opiniões. Então, no seu texto, você vai ter que argumentar. Professor, o que é argumentar? É procurar respostas aos porquês, tá? É isso. Ou seja, justificativas. Você não vai apenas argumentar, você vai ter que detalhar essa argumentação. Professor, e como é que eu detalho a argumentação? A partir do momento que você utiliza estratégias argumentativas para detalhar a argumentação. Se você só explica, só argumenta e não faz isso aqui, você não fez um texto com uma boa argumentação. O seu texto ele não tem a que a gente chama de argumentação suficiente e nem pertinente, tá? Nesse caso aqui, então, o que são estratégias argumentativas, professor? Nesse caso aqui, são o que a gente chama no Enem de repertório, que no seu caso, a alusão à CF de 88, é uma frase de um pensador, tá? É algum documento jurídico, algum documento, algo que tenha relação com o tema e vai lhe servir para detalhar, fundamentar sua tese, seu ponto de vista, ok? Só reiterando que aqui não é prova do Enem, então você não precisa, não é qualquer repertório que vai lhe ajudar, tá? Então, no caso, a Constituição Federal de 88 ou algum outro, né, tipo de repertório que seja pertinente ao tema vai ser importante. Por exemplo, aqui, professor, posso colocar uma letra de música? Dependendo, tá? Se ela tiver relação com o tema e você conseguir legitimar aqui para abordar a sua tese, beleza, senão não vai adiantar nada. Vamos lá que você coloca aqui uma frase, né, como alguns decoram, da Hannah Arendt, por exemplo, a questão do mal, e não consegue relacionar com isso aqui, não adiantou nada, certo? Então, gente, resumindo o que eu falei para vocês, tá aqui, ó, começa com elemento coesivo, em primeira análise, vírgula, aí o que acontece, ó, cada parágrafo de desenvolvimento, que cada parágrafo do texto tem o que, ó, o tópico frasal, viu? Que é necessário que tenha. Ou seja, o teu parágrafo de uma dissertação, ele deve ser mais ou menos como uma mini dissertação. Quem vai lê-lo e vai ter que encontrar nele introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso aqui que você aprende no curso de redação, que demora, estuda detalhadamente. Aqui eu já te apresento mais ou menos o caminho que você vai seguir. Tá aqui, ó, conectivo, vírgula, tópico frasal, conectivo de novo, repertório, comentário do repertório ou vice-versa, tá? Conclusão do parágrafo. Pronto, já tem esse esquema para ajudar. Tá lá no e-book. Eu dou exemplos no e-book, por exemplo, eu mostro lá de que você pode começar com o repertório, comentá-lo, ou pode colocar o comentário primeiro e o repertório depois, tá? Aí vamos lá, o que foi que a candidata fez aqui, ó? Dessa forma, a destruição do meio ambiente é a consequência, ó, tá aqui, ó, ela já está expondo, ela já está argumentando que tipo de estratégia ela está utilizando aqui, ó, causa, efeito, tá aqui, está muito claro isso, aqui, ó, é consequência. Dessa forma, olha o conectivo aqui, ó. A destruição do meio ambiente é consequência das ações humanas, não apenas nos centros urbanos. Olha os conectivos do tipo operador argumentativo que a banca gosta. Mas também decorre da destruição da floresta e queimadas das atividades rurais. Olha o conectivo de novo. Nesse viés aqui, o que foi que ela utilizou? A Constituição Estadual de Roraima como repertório para desenvolver o tema. Coube bem? Coube perfeitamente.
Ah, professor, então eu posso utilizar, por exemplo, na minha área, se o tema for da área de segurança, eu posso usar a Constituição, eu posso usar uma Constituição estadual? Pode. O importante é que você use, comente e relacione com o tema e com a tese. Feito isso, beleza, te ajudou. Se não, só citou por citar, não adianta nada. Nesse viés, a Constituição Estadual de Roraima expressa um princípio a ser observado no desenvolvimento de uma atividade produtiva, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, é claramente visível que a produção econômica se sobrepõe em relação à defesa da natureza e outra correção aqui que eu vou fazer, uma das consequências são ondas exaustivas de calor. Logo, é fulcral a intervenção do MP a fim de recomendar a atuação do Estado. Pronto. O que é isso aqui? É um parágrafo de desenvolvimento. O que tem nesse parágrafo de desenvolvimento? A tese 1, lembra? Porque o texto é um todo de sentido. O que você apresenta na introdução, você desenvolve nos parágrafos de desenvolvimento e resume na conclusão. Coesão e coerência textual. É isso. Isso aqui tem que ficar bem desenhado na cabeça do corretor, dos corretores do seu texto. Está aqui, ó. Então, a primeira tese, ela desenvolveu, tá? Seja pela destruição do meio ambiente. Está aqui, ela vai mostrando como a destruição do meio ambiente, ó, vai acontecendo. Aqui, ela coloca a causa. Diz que mesmo que exista esse dispositivo aqui de lei, infelizmente está aqui, ó. É isso. E acaba dizendo, ó, recomendando uma intervenção do MP, nesse caso aqui. Continuando, tá? Em seguida, vírgula, você pode colocar outro conectivo aqui, além disso, ademais, vírgula, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, garante a saúde como direito social. De novo, ó, conectivo, vírgula, tópico frasal. Tá? Conectivo de novo, aí vai fazer o que, ó? Vai comentar o repertório, ou vai apresentar o repertório, ou vai comentar o repertório. Gente, uma dica que eu mando para vocês, tá? Você pode, por exemplo, registrar aqui um artigo da Constituição, ou uma legislação específica, e ir treinando no seu texto. Mas uma coisa que você não deve deixar de fazer é que coloque exemplificação. Isso ajuda bastante. Só exemplo é um tipo de estratégia, vamos dizer assim, que não é óbvia, mas todo mundo vai colocar exemplo. Só exemplo, você não é uma estratégia muito boa, por exemplo, comparado com um argumento de autoridade, por exemplo, com uma comparação, com uma alusão histórica, que inclusive você pode usar no seu texto, viva alusão histórica, outro tipo de estratégia argumentativa. Agora, quando você, por exemplo, faz uma alusão histórica, utiliza um escopo da Constituição Federal ou de qualquer outra legislação que tenha relação com o tema e dá exemplos, aí você detalha, você está desenvolvendo totalmente a sua tese, o tema, os aspectos que você colocar no seu texto. Então, anota essa dica aí, certo? Então, continuando, o que é que ela faz? Ó, nessa esteira, o Estado, com I maiúsculo aqui, perfeito, viu? Que não é de região, muita gente erra aqui. O Estado falha como garantidor de tal prerrogativa, pois as ilhas de calor, olha o tema aqui, ó. As ilhas de calor em centros urbanos afetam diretamente a saúde da população. Aí você pega, professor, eu fiquei com medo dela fugir do tema, porque ela colocou saúde. Sim, ela colocou direito à saúde. Mas ela colocou o quê? Ó? A relação do direito à saúde com a questão ambiental. É isso. Ela legitimou aqui a argumentação, o repertório que ela utilizou. Tá? Então, cita o artigo 6º, que você pensa, mas não tem nada a ver com o meio ambiente. No caso, no texto passou a ter, ou seja, legitimou, serviu como desenvolvimento de fatos, informação e opinião. Conectivo de novo, dessa maneira, as altas temperaturas, aqui exemplo, relação de, ó, aqui o termo, nem precisava, né? Mas olha a relação de causa e consequência, né? Vez outra. As altas temperaturas ocasionam, por exemplo, problemas respiratórios e elevação da pressão arterial. Assim, medidas de combate a queimadas, sejam urbanas ou rurais, além de rodízios de automóveis, são medidas que visam combater o aquecimento desenfreado. Assim, compete ao MP a defesa dos individuais indisponíveis direitos. Ok? Então, parágrafo 2º do desenvolvimento. Então, está aqui, ó, primeiro parágrafo do desenvolvimento, segundo parágrafo do desenvolvimento. É disso que a banca gosta. Instituto AOCP. Tá? Claro que aquilo que tem de, vamos dizer assim, você observou, professor, mas eu vou usar essa outra linha de raciocínio. Use
para fazer a abordagem do tema, certo? E aqui o último parágrafo do texto, que é a conclusão, ok? Se o tema for o enfrentamento, a importância, tá, gente? Aí você vai ter que colocar uma proposta que não precisa ser detalhada, não é nem aqui. Uma proposta viável, né, que você seja o mais sucinto possível na sua proposição. Se não, só encerra o texto. Aí tá aqui, ó. Depreende-se, vírgula, portanto, vírgula de novo, a necessidade de medidas para diminuir o fenômeno de ilhas de calor nos centros urbanos. Assim, ela coloca o que? Um MP como agente, como eu falei para vocês. Professor, eu não gostei dessa aí que eu corro o risco de acabar pensando que o concurso é do MP. Não, mas tem outra lá. Tem outra estrutura aqui, tá? Tem outra estrutura, tem mais duas que eu criei. Então, você tem uma média de 4 estruturas coringas. Aí você escolhe a melhor. Então, eu pensei, eu criei assim, até para alguém dizer, ah, não, professor, mas vai ficar muito repetido mesmo assim. Então, 4, meu irmão, já é um número expressivo, ok? Não tem para essa dimensão de candidato que vai fazer a prova, tá? O corretor dizer, eita, isso aqui eu já corrigi texto igual, não existe isso, tá? Então, assim, o Ministério Público deve fiscalizar as leis e realizar projetos sobre a problemática. Afinal, uma sociedade equilibrada é aquela que defende o meio ambiente e os direitos humanos. Dessa maneira, o MP cumprirá seu papel diante da questão em análise. Olha o exemplo de que o texto é um todo de sentido. O MP aparece na introdução, vai aparecendo no desenvolvimento e aparece na conclusão, tá? O que eu faço com as outras estruturas? A CF aparece na introdução, ao longo do desenvolvimento e na conclusão. O artigo 1º, lá em cima, no meio e embaixo. O artigo 3º, em cima, no meio e embaixo. Por quê? Para desenhar para o corretor dos seus textos, dizer, ó, eu tenho uma noção aqui boa, ok? De dissertação. Gente, tá aqui essa aqui é a outra estrutura que vai no e-book, que vai aqui nesse material que eu vou lhe mandar, ó. Tá aqui, ó. Então tem muita coisa boa, tenha certeza, não tenha dúvida de que tem muito material bom para ajudar na sua aprovação aqui, ok? Ó, tá aqui, ó. Aqui nesse caso, utilizo a ideia de Estado democrático de direito e tal, coloco o tema e etc. E por aí vai, certo, meu povo? Então, esse foi o vídeo que eu preparei para você, tá? Não tenha dúvida, adquira o e-book, tá? Que eu tenho certeza que ele vai ajudar na sua aprovação, tá? Então, vá fazer a prova de redação sem medo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo que você ficou até aqui assistindo, me prestigiando, e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.